chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. A Optimize Investment Partners nasceu em 2008, ironicamente, no mesmo ano em que o sistema financeiro global colapsava. A ideia era clara, criar uma gestora independente, livre dos grandes bancos, que privilegiasse a transparência e a defesa do investidor. Nos primeiros anos surgiram os fundos PPR ativo e equilibrado, seguidos em 2011 da criação de fundos de pensões com a Real Vida Seguros. A expansão internacional veio mais tarde, com a Optimize Sicavo Luxemburgo e a entrada nos mercados de Itália e Espanha. Em 2020 lançaram o primeiro PPR português com 100% de exposição a ações, uma ousadia num país habituado à prudência. E 2 anos depois consolidaram a parceria com o Banco Best e com a DECO Proteste para a criação dos fundos Seleção. Hoje, a Optimize apresenta-se como uma gestora de ativos moderna, digital e sem conflitos de interesse. A frase repete-se com frequência nos seus panfletos, talvez porque no setor financeiro a independência ainda é um luxo e não uma norma. Segundo os indicadores trimestrais da gestão de ativos, no segundo trimestre deste ano, a Optimize geria 461 milhões de euros entre fundos de capital aberto e gestão individual de portfólio, um crescimento expressivo face aos 327 milhões de 2024. Em termos relativos, isto coloca com cerca de 1,6% da cota de mercado nacional na gestão de ativos e isto posiciona a empresa entre as principais gestoras independentes portuguesas, embora longe dos gigantes bancários como a Caixa Gestão de Ativos, o Santander ou a IEM. A estratégia da empresa é clara, não competir em escala, mas na narrativa, oferecendo produtos flexíveis e uma linguagem acessível e um discurso de proximidade com o investidor. A Optimize tem atualmente 18 fundos sob gestão, incluindo os 5 planos de poupança-reforma, 3 fundos de pensões, 7 fundos de investimento e 3 fundos de seleção, os tais desenvolvidos em parceria com a DECO. Esta variedade cobre praticamente todos os perfis de risco, do defensivo ao agressivo, passando por soluções temáticas como o Fundo Disruptivo, o Portugal Golden Opportunities e o Europe Value, que aposta em ações e obrigações europeias. O ano 2024 foi especialmente positivo para a maioria dos fundos da Optimize, com exceção do conhecido Europe Value, que foi o único a registrar uma rentabilidade negativa. Em contrapartida, o Global Flexible Fund, um dos mais conhecidos, destacou-se com um ganho de 15%, tornando-se assim num cartão de visita desta gestora. Contudo, nem todos os produtos brilharam. Os fundos de seleção têm apresentado uma underperformance acentuada em relação aos benchmarks de referência. Apesar da intenção de oferecer uma solução acessível e inteligente para o investidor comum, os resultados ficaram abaixo da média dos fundos comparáveis no mesmo nível de risco. Ironicamente, esta subperformance ocorre justamente nos fundos que deveriam refletir a prudência e o acompanhamento técnico de uma entidade independente da defesa do consumidor, o que até levanta questões sobre a eficácia real da estratégia conjunta. Abrindo aqui horizontes para a performance dos fundos desde a concepção dos mesmos, reparem que alguns foram criados em 2008, outros em 2010, 2018 ou 2021, mas a maioria não consegue atingir um desempenho anual de 6%. A exceção aqui é o fundo mais recente, virado para incentivos associados ao visto Gold, mas que não é de acesso geral. E se por um lado seria injusto comparar o desempenho destes fundos com o ETF, por exemplo, do S&P 500, até porque a maioria destes não detém 100% de ações, se olharmos para uma estratégia de alocação de portfólio 60-40, digamos a abordagem clássica, 60% de ações e 40% de obrigações, vemos que a performance de um investimento nestas condições, de 2008 a esta data, teve um retorno superior a todos os fundos que começaram em 2008. Assim que a performance da Optimize não é historicamente nada de extraordinário, mas já vamos olhar para 2 fundos com maior detalhe. Antes, vamos avaliar então a empresa de gestão. A Optimize nos últimos 5 anos teve uma evolução extraordinária, duplicou os ativos de gestão de 165 milhões para 325 milhões no ano passado e em 2025 já vimos que superam os 450 milhões de euros. Este crescimento tem sido muito à conta dos fundos de poupança e reforma, os PPRs, que têm contribuído com captações milionárias de capital. Em 2019, os fundos PPR captaram 4 milhões e notem como em 2024 conseguiram 37 milhões, uma
diferença de quase 10 vezes mais. Os restantes fundos de investimento captaram o ano passado cerca de 23 milhões de euros, sendo que em 2019 tinham apenas 400 mil euros de investimento. Portanto, é visível que a empresa cresceu bastante, muito à custa destes dois produtos. Reparem como a fraca performance dos fundos de seleção, a tal parceria com a DEC, levou à retirada no ano passado de quase 7 milhões de euros. A Optimize encerrou assim 2024 com um resultado líquido de 790 mil euros, aplicando 80% desse valor em dividendos para os seus acionistas. O crescimento dos ativos sob gestão, cerca de 41% entre 2024 e meados de 2025, demonstra força comercial e fidelização dos seus clientes. Contudo, ao analisar a rentabilidade média dos fundos e o histórico de volatilidade, nota-se que o desempenho agregado ainda depende fortemente de poucos produtos de sucesso, como o Global Flexible e o PPR ativo ou moderado, que são, digamos, os produtos onde existe mais capital. A Optimize mantém uma imagem de consistência e prudência, mas a dispersão de resultados entre os fundos revela aqui desafios da gestão ativa, especialmente quando o mercado não joga a favor. Falando dos acionistas da empresa, a Optimize Investimento SGPS é dona de 100% da Optimize Investment Partners, a empresa que gera os fundos, e por sua vez controlada pelo Pedro Lino, com 44,5% da participação da empresa através de uma outra chamada Long Term. A distribuição de dividendos segue aqui um padrão estável, os lucros sobem até à holding e são distribuídos sem tributação em sede IRS, ao abrigo do regime de isenção de participação. Trata-se, obviamente, de uma estrutura fiscalmente eficiente, perfeitamente legal, mas que ilustra bem a diferença entre a rentabilidade da empresa e a dos seus investidores. Enquanto os clientes têm aqui alguma volatilidade e retornos abaixo da média, os acionistas recebem fluxos estáveis e previsíveis. O fundo Global Flexible foi o destaque de 2024, com um ganho de 15%, superando o próprio histórico e voltando a ganhar tração junto dos investidores. Com quase 100% de exposição a ações e um risco de nível 4, o fundo investe de forma diversificada, mas com um claro viés para grandes tecnológicas e para o consumo. As maiores posições incluem a Microsoft, a Micron, a Alibaba, a Alphabet, a Novo Nordisk ou a Amazon, e geograficamente a exposição é dominada pelos Estados Unidos, com quase 50%, seguidos da França e da Holanda. O fundo é gerido ativamente, mas sem um benchmark formal, uma escolha que oferece flexibilidade, embora complique depois a avaliação objetiva da performance. Para isso, podemos comparar o desempenho do fundo com o índice MSCI World e, neste caso, o fundo ficou atrás do índice mundial. Nos 3 anos anteriores, a rentabilidade anualizada do fundo foi praticamente idêntica ao do índice global, o que sugere que a estratégia ativa tem acrescentado pouco valor líquido, comissões no longo prazo. Ainda assim, o fundo tem conseguido preservar melhor a relação risco-retorno do que muitos concorrentes nacionais e manteve uma recuperação consistente após uma forte queda em 2022 de 24%. Trata-se, portanto, de um fundo sólido e competitivo, embora sem uma evidência clara de um alfa estrutural. Já o PPR agressivo é o fundo mais dinâmico da empresa, com cerca de 98% investido em ações e um perfil de risco de 5 em 7. A carteira é dominada por tecnologia e consumo, com forte presença nos Estados Unidos, com 42%, e na Europa Ocidental, refletindo uma estratégia global, mas concentrada em grandes multinacionais como a Microsoft, a Amazon ou a Louis Vuitton. Neste momento, o fundo tem mais de 56 milhões de euros alocados para gestão ativa. Em termos de rentabilidade, o fundo teve 11% no ano passado e uma média anualizada de 5% desde 2019, com uma volatilidade significativa. Em 2023 conseguiu quase 21% e em 2022 tinha perdido 25%. Comparando este novamente com o MSCI World, o fundo fica ligeiramente atrás do benchmark, sobretudo nos anos de maior volatilidade, e nos últimos 3 anos a diferença foi menos significativa, refletindo então uma gestão ativa e eficiente, mas sem a tal geração consistente de alfa. Em resumo, o PPR agressivo é um produto competitivo dentro do mercado português, especialmente para quem procura exposição acionista global. No entanto, o desempenho mostra que a agressividade na alocação não tem garantido um melhor retorno do que o índice mundial, o que diz muito da realidade dos PPRs em Portugal. Finalizar o episódio com uma opinião imparcial. Eu acho que a Optimize é uma gestora com méritos inegáveis, tem crescido de forma consistente, comunica bem e mantém uma estrutura financeira saudável. O fundo global flexível e o PPR agressivo são de facto produtos competentes, diversificados, transparentes e com resultados que pelo menos batem a inflação. Por outro lado, a performance irregular de outros fundos, como os fundos de seleção, mostra que a empresa ainda enfrenta desafios em garantir uma consistência transversal. A comparação de performance
performance com ETFs não é justa para alguns dos fundos, é verdade, mas para aqueles que seria, a Optimize optou por não escolher um benchmark de referência. A ausência de um alfa face aos retornos dos índices passivos deveria ser um alerta que este tipo de investimentos acabam por beneficiar mais quem gera do que quem entra com o capital. Isto até pode fazer sentido se sabes zero de investimentos e não queres perder tempo a aprender ou sentes que não tens maturidade emocional para lidar com os cenários adversos, e se à primeira vista a diferença anual de 5 para 8% até pode não parecer muito, se eu te mostrar um gráfico de evolução de 10 mil euros durante 20 anos, às diferentes taxas que mencionei, é impossível ficar indiferente à diferença no final do período. Portanto, faz a tua análise, olha para os teus investimentos, avalia se continuam a fazer sentido e começa a fazer contas à vida. Semana positiva para os principais índices mundiais, especialmente na Europa, onde praticamente todas as bolsas fecharam com ganhos próximos de 2%. Os Estados Unidos apresentaram ganhos mais modestos e a China fechou mesmo em território negativo. A Visa acaba de dar um passo interessante, está a testar um projeto piloto com pagamentos internacionais usando stablecoins como a USDC, permitindo que as empresas façam transferências globais mais rápidas e flexíveis. A proposta aqui é clara, com stablecoins existe menos tempo de espera, menos bloqueios de capital, menos burocracia bancária tradicional e para quem recebe, liquidez quase instantânea. Por outro lado, ainda não estamos a falar de um cartão mágico que vai resolver tudo, o piloto aqui é limitado, as infraestruturas ainda não estão maduras e os reguladores ainda não conseguiram supervisionar tudo. Para o utilizador comum ou para pequenas empresas, se isto funcionar bem, pode significar depósitos ou pagamentos internacionais praticamente imediatos. Para bancos e instituições financeiras, isto acaba por ser uma concorrência. Em resumo, a Visa está aqui a apostar numa evolução real dos pagamentos globais, mas como qualquer inovação vai levar algum tempo até normalizar. A Comissão Europeia felicitou-se porque o Tribunal da Justiça da União Europeia confirmou que a diretiva relativa aos salários mínimos adequados é em grande parte válida. O caso começou com a Dinamarca, que argumentou que a diretiva ultrapassava os poderes da União Europeia ao legislar sobre as remunerações individuais de cada país, e o Tribunal rejeitou esse argumento, embora tenha anulado duas disposições que considerou como interferência direta na soberania nacional. Para além disso, a Comissão destaca que os salários mínimos adequados são importantes para reduzir desigualdades, proteger o poder de compra e fortalecer economias mais justas, e aqui a União Europeia ganhou terreno legal para intervir um pouco por toda a Europa. A decisão deixa claro que os Estados-membros mantêm bastante autonomia para definir os seus sistemas nacionais, mas sempre respeitando um quadro europeu de um salário mínimo digno. Noutra área, o SoftBank anunciou que vendeu a sua participação na Nvidia por quase 6 mil milhões de dólares. Esta operação surge no contexto em que o SoftBank está a realinhar uma estratégia de investimento, incluindo investimentos na OpenAI e noutras infraestruturas tecnológicas. O valor aqui é expressivo e envia duas mensagens ao mercado. Por um lado, o banco está a levantar liquidez para apostas maiores e por outro pode estar a considerar que a valorização da Nvidia já está num extremo e que o papel da empresa no futuro vai ser diferente. Para a Nvidia o efeito direto talvez seja moderado, mas para os investidores serve como sinal de que mesmo as grandes apostas tecnológicas não são para sempre. O governo federal dos Estados Unidos voltou oficialmente a funcionar após Trump assinar o pacote de financiamento que pôs fim ao mais longo shutdown da história recente norte-americana. Durante mais de 40 dias, as agências federais ficaram paralisadas, os funcionários públicos foram dispensados ou trabalharam sem receber, os parques nacionais e os serviços estatais estiveram à espera. Com esta assinatura, agora voltam a receber os salários, os contratos públicos retomam, os aeroportos, os assistentes sociais e as agências regulatórias voltam todos ao ativo. Mas atenção, porque este financiamento foi aprovado apenas até janeiro do próximo ano, o que significa que existe um novo risco de paralisação no início de 2026. No fundo, é um alívio para milhões de pessoas e para a economia norte-americana, mas também é um sinal de que o sistema orçamental americano continua excessivamente dependente de impasses políticos. A semana fica ainda marcada por 3 subidas de dividendo no que toca ao portfólio, da Tyson Foods em 2%, da APD em 10% e da Disney em 50%, bem como pelo reforço da empresa Motorola e numa nova posição numa empresa chamada San Lorenzo. A primeira, vocês encontram um episódio de análise aqui no YouTube, relativamente recente, e parece-me que o mercado está a dormir na formatura depois da empresa ter apresentado bons resultados no terceiro trimestre. Já no caso da San Lorenzo, é uma empresa ligada ao segmento dos iates de luxo, que eu analisei
baseei exclusivamente no Patreon e com fundamentos muito interessantes. Ambas têm, na minha opinião, um moat considerável e são duas oportunidades que me parecem fazer sentido para o longo prazo. No que toca a performance, o portfólio fechou acima dos 103 mil dólares e conseguiu cerca de 38 dólares em dividendos neste mês de novembro, estando com uma performance anual perto dos 13%. E é tudo por hoje. Ajuda o canal deixando o teu like, partilha o mesmo com os teus amigos, segue-me nas redes sociais que estão na descrição deste vídeo, onde eu vou subindo conteúdo diferente e pondera juntar-te à comunidade no Patreon e no Discord, onde mais de 200 pessoas discutem oportunidades todos os dias. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Man, I see in Fight Club the strongest and smartest men who've ever lived. I see all this potential, and I see it squandered. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War, no Great Depression. Our Great War is a spiritual war. Our Great Depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. And we're very pissed off.